O panorama esportivo desta sexta-feira se desloca para uma visita especial. Estamos aqui na Academia Iberê Rosa para incluir dentro do quadro a série Comendadores do Esporte de Santa Catarina, um dos personagens mais marcantes da galeria desta honraria que é a Comenda do Mérito Esportivo de Santa Catarina. Estamos aqui ao lado de Iberê Rosa, 80 anos em plena atividade. Uma história dentro do futebol, dentro da atividade física, enfim, um dos personagens que marcaram época e que tiveram participação e que teve participação direta no contexto esportivo de nosso estado. Iberê Rosa, tudo bem? Ô, Júlia, é com muito prazer que te recebo aqui, principalmente para falar especialmente dentro da atividade esportiva, né? Que praticamente é a minha vida. Sempre foi a atividade física desde a tenra idade. Muito bem. O que é ser comendador do esporte? Isso para mim é uma honra extraordinária. Primeiro porque eu não sou catarinense, sou do Espírito Santo, capixaba, da cidade de Castelo, cidade pequena, mas que através do esporte eu fui imigrando, fui morando em diversas cidades do Brasil e gradativamente fui galgando posições relacionadas ao futebol, principalmente de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Branco de Vitória, posteriormente Vasco da Gama, depois Internacional de Porto Alegre, depois outros vários clubes, dentre eles, até em Criciúma, né, comerciário, e fui depois até a parte técnica, fui também técnico, e fui envolvido, de repente, pelo Alvinegro aqui de Florianópolis. Isso depois de mais ou menos de umas 10 ou 12 cidades que eu trabalhei, como, por exemplo, em Vitória, no Espírito Santo, minha terra. Depois, Cachoeiro de Itapemirim, também Espírito Santo. Depois estive no Rio de Janeiro, vários anos. Depois, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aqui no Sul, eu trabalhei na cidade de Caxias do Sul, em Cachoeira do Sul, em Santa Maria, em outra cidade do Rio Grande do Sul, foi São Leopoldo. Posteriormente vim para Criciúma. Criciúma, trabalhei em Joinville, trabalhei em Blumenau, trabalhei em Rio do Sul, trabalhei uma outra cidade que foi, deixa eu ver, me foge o nome no momento. Aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, em Joinville, tanto no América como no Caxias. No América e no Caxias? O América, depois no Caxias, fui depois Rio do Sul, depois eu voltei... Sempre como preparador físico? Como preparador físico, exatamente. Não, em Criciúma foi como jogador. Como jogador, como atleta. Que posição jogava? Era centro médio, né? Meia centro médio. Até o Zilto jogou comigo, o Nelim, que infelizmente já faleceu, o Gerson, que veio do Rio também. Foi quando eles fizeram uma equipe boa. Inclusive até em Siderópolis. Siderópolis foi quando, na época, eles formaram lá uma equipe forte, através daquela época não era Petrobras, mas fazia parte oh meu Deus, me foge o nome agora, esse que extrai carvão, como é que tem a... Siderúrgica Nacional. Siderúrgica Nacional, exatamente, boa lembrança, foi a Siderúrgica Nacional. Então o pessoal tinha recurso, então em Siderópolis, como era uma de extrativismo de carvão. Siderópolis, que ali, limite com Criciúma. Exatamente. Muito bem. Então, é dali que eu fui contratado posteriormente pelo comerciário. Pelo comerciário. Bom, a sua vida foi marcada mais como preparador físico, como uma referência
na questão física de jogadores, né? Onde é que ela iniciou? Que escola o senhor frequentou? Quem foi o seu mestre? Ô, Júlio, as coisas interessantes. Eu acredito que, na maioria das vezes, o que você vai ser, antecipadamente, em alguns momentos, principalmente na primeira infância, quando você começa a desenvolver seu entendimento, você já fez alguma coisa relacionada a isso. Foi ou não foi? Por exemplo, você. Sim. Hoje é um radialista, um jornalista. Então, anteriormente, o que aconteceu com você? Foi um grande aprendizado, aprendi com as pessoas, enfim. Não, mas houve um interesse que te despertou dentro dessa profissão. Um talento, né? Um talento, exatamente. E comigo foi a mesma coisa. Eu, mais ou menos, sem exagero, com 10, 12 anos, eu já, atividade física, já fazia através de informações. Lá na minha terra eu pegava, não sei se era a Rádio Tamoio, acho que era a Rádio Tamoio, e tinha um programa, 6h30 da manhã, de atividade física. Sim. E o professor enviava, inclusive, prospectos através de cartolinas, a gente mandava pedir, e vinha as figuras dos exercícios numeradas. Sim. Então, você está ali escutando o rádio, e ele, através da rádio, ele acompanhava as aulas. Ou você agora, quadro número 1, e ali o quadro vinha descrevendo a foto, né, do exercício. Quadro número 2, número 10, número 20. Então, você que está aí com a perna dobrada, estenda a perna, eleve o tronco. Então, era um aprendizado? Não, era importantíssimo. E eu me interessei, 6h30 da manhã eu já estava acordado para iniciar essa atividade. Ali com 10, 12 anos de idade. E depois, posteriormente, veio o interesse pelo futebol. Tinha um terreno grande em frente da minha casa. Aí eu pedi autorização para o meu pai, né? Pai, eu posso fazer aqui um... Não, faz, eu mando colocar as traves, aí fiz. E formamos um time de... Tipo, isso aonde? Lá em Castelo? Lá em Castelo, exato, na minha terra. E de lá começamos a jogar futebol. E fizemos um torneio. Mas só que meu pai exigiu, você vai botar o nome do time, tem que ser um nome indígena. Aí eu botei Araribóia Futebol Clube. Araribóia. Aliás, o seu nome é um nome indígena também, né? A família toda é assim. Na sua família tem o Iberê, tem o Izazê. Irezê. O Irezê. Que foi goleiro, foi da seleção carioca, inclusive. Quem mais de nome indígena que tem na família? Jaceguai, e Juraci, Guaraci, Itaici, Irajá, Irezê, Iberê, depois tinha... O outro irmão... O seu pai tinha nome indígena também? Não, o pai não. Mas ele exigiu que colocasse o nome indígena no seu clube, em homenagem no seu à minha time. Mãe. Em homenagem à sua mãe? Minha mãe era nome indígena. Era Como Jupira, que era o nome dela? Jupira. Jupira. E ela era realmente sangue indígena. E então ele... Mas você tem alguma ascendência indígena através da sua mãe? Através da avó, da bisavó. Da bisavó. Da bisavó, Então continuou a família toda e eu também dei continuidade com meu filho Vairã, Taiguara, o Acauã, tudo nome indígena. E os netos também, Itauê. Muito bem. Fechando esse parênteses aí para falar um pouco da árvore genealógica. Verdade. E aí, o time saiu do papel lá? Saiu, ganhamos o torneio. Aí depois, posteriormente, já fui para o time da cidade. Como adulto, né? Como referência do Estado. Disputamos o estadual, o comercial de Castelo, e de lá houve uma consagração, porque fomos vice-campeões do estado. E foi quando surgiu a oportunidade que o Vasco foi jogar lá, no aniversário... Vasco do Rio de Janeiro. Do Rio. Foi jogar com o time... Isso em que ano, mais ou menos? Em 1950? 50 e... 53, 54? Exatamente, por aí, na década de 50. Foi 53 a 54. E o Vasco foi lá? Em 56 eu já tinha ido para o Vasco. E o Vasco foi jogar, nós empatamos o jogo de 1-1, eu fui o melhor jogador em campo. Aí o Augusto, que já foi da seleção brasileira, ele que estava orientando esse time, treinando esse time no Vasco. Porque na época o técnico era o Flávio Costa. Mas o Augusto que veio como responsável, aí ele indicou o meu nome.
para a diretoria do Vasco. Então, nessa oportunidade, já houve esse interesse e tal. Aí eu acabei sendo contratado pelo Vasco. E ficou quanto tempo no Rio de Janeiro? Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos. Como jogador? Como jogador, é. Mas o titular mesmo era o Laerte. Era o Laerte. Eu, às vezes, jogava... Foi uma experiência boa lá. Muito boa, porque o Vasco foi uma equipe considerada a melhor em todos os detalhes, tanto na assistência médica, como estádio, como referência, como essência do futebol brasileiro e mundial. O Vasco é uma equipe de respeito. Então eu tive a honra de participar. Ademir, Pinga, Laerte, Sabará, Vavá, o Sabará é esse aqui de Santa Catarina, o Pinga não? Não. O pessoal de lá mesmo? Não, é de lá, é Sabará, mas ele outro paulista, Sabará. É outro Sabará, que foi, inclusive, convocado também para a seleção brasileira. Maneca, Friaça, Jorge, o Danilo, o Augusto já estava como técnico. Então, o time mesmo da época era Carlos Alberto, Paulinho, Bellini, Orlando e Coronel. Era Laerte e Walter. Depois era Sabará, Livinho, Vavá e Pinga. Vavá, Bellini, seleção brasileira. Era um time de expressão, né? Do Vasco da Gama da época. Era. Muito bom. Então, foi uma fase importante de sua vida. Importante. Gratificante que... Exatamente. E traz boas recordações. Muito boas. Excelentes. Qual é a melhor recordação? Essa foi uma delas muito importante, porque foi um aprendizado para mim. Porque nesse período começou com Flávio Costa e terminei lá com Martim Francisco, que foi um técnico que era... Eles até utilizavam um apelido técnico filósofo, porque ele era muito inteligente e tinha variação de sistema de jogo. Quando ele chegou lá, o Vasco naquela época jogava no WM, que era o 2-3-5. Era mais sistema defensivo. Então ele criou o 4-2-4. Então já houve uma mudança no esquema de jogo. 4-2-4 era com os 2 pontas abertos. Exatamente, é isso aí. Tinha os extremas, né? Que era o Sabará e era o Pinga. Até a década de 90, de 80, quando vocês treinavam aqui o Figueirense, tinha os ponteiros ali. Tinha os ponteiros, exatamente. Você teve uma relação... Sim, pois não. Não, aí depois começou a evolução e a mudança de sistema. Aí quem passou a apoiar são os laterais. Os extremas sumiram. Desapareceram. É verdade. Como era o caso do Zagallo na época, né? No Rio, o esquerdinho do Flamengo, o ponteiro Joel do Flamengo. Eu me lembro bem, o Quincas no Fluminense. Então os extremas foram perdendo terreno porque eles ficavam sem espaço que era ocupado com a mudança tática, de sistema tático. Em Santa Catarina, quando se fala em Iberê Rosa, lembra-se do papel que você exerceu na condição de preparador físico do Figueirense. Você tem uma história dentro do Alvinegro do Estreito, né, Iberê? Realmente. Foram muitos anos, né? Entre idas e vidas foram uma década. Exatamente. Porque, a princípio, quando eu estava em Rio do Sul, eu recebi o convite do Figueirense. Aí, mas eu tenho contrato aqui pelo Major Ortiga. Major Ortiga. Exato. Ele era o Isso na década de 70. Exatamente, 72. Quando foi em janeiro de 72 que eu vim para o Figueirense. E foi nesse ano que trabalhamos, que veio depois Jorge Ferreira, e tinha uma equipe muito dedicada à parte profissional, a equipe de apoio, gente dedicada que convivia praticamente às 24 horas dentro do Figueirense. E levantamos o título, depois de 30 anos sem ganhar o título. Isso em 1972? 72 o Figueirense foi campeão. A partir dali, iniciou um ciclo diferenciado no Figueirense. Exatamente. E entrou nesse ciclo ali, a sua participação, e você como fiel escudeiro de um dos técnicos que mais passagem teve pelo Figueirense, o senhor Sérgio Lopes. Ah, sim, realmente. Que relação é essa que vocês têm, que você tinha com o Sérgio Lopes? Era uma cumplicidade tremenda. É verdade. Eu me lembro que ele
era chamado para comandar o Figueirense, nas trocas, nas frequentes trocas de técnicos, ele sempre era o salvador da pátria. E ele batia o pé e dizia: eu só trabalho no Figueirense se o Iberê estiver ao meu lado. É verdade. Não, porque o Sérgio é uma pessoa muito centrada, ele tem a cabeça no lugar. E é humilde, né? Humilde, conversava muito com os jogadores, com os atletas. Então, ele estava dentro mais ou menos do padrão que eu também tenho o hábito de ter um relacionamento bom. Tanto é, por exemplo, aqui na minha academia, até hoje, 80% dos meus alunos começaram comigo lá quando eu iniciei ali no Cobraçal, aqui. A sua antiga academia? Na antiga academia. Até hoje, são mais de quase 40 anos os alunos estão comigo, não saem de jeito nenhum. Muito bem. Então é uma convivência familiar. Que saudades o senhor tem do futebol? Bom, a academia foi importante para mim nesse aspecto, porque se você cria dentro de uma atividade, de repente muda, é lógico que você sente. Mas a mudança não foi sentida porque foi dentro de uma atividade desportiva. E meu trabalho aqui é um trabalho desportivo, além de ser físico. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo. Em seguida, a gente retorna para continuarmos esse papo aqui com Iberê Rosa. Iberê tem 80 anos de idade e nunca parou de trabalhar. Continua trabalhando até hoje. Vamos saber depois do intervalo se ele vai continuar trabalhando, até quando ele vai trabalhar. Por que não parou ainda? Até daqui a pouco. Bom, no final do bloco anterior, nós citávamos a idade de Iberê Rosa, 8 décadas, 80 anos. Ainda há pouco ele fez uma espécie de alongamento. E vamos fazer de novo? Júlio, se for possível, 80 anos de idade, olha só o que ele vai fazer agora. Eu vou fazer aqui sentado, tá? Vai fazer sentado? Então vamos ver. 80 anos de idade, vamos ver o que ele vai fazer então. Deixa eu ajeitar aqui. Primeiro você pega uma perna. Certo. 80 anos, hein? E, Pega uma e outra. Uma, certo. Quer uma ajuda ou não? Não. Não tem ajuda. Agora você faz a elasticidade aqui, o alongamento da perna. Ótimo, excelente. 80 anos, está com tudo em cima. E agora, por exemplo, aqui, né? Em pé. Em pé, dá para fazer aí, Júlio? Legal? Aí você, equilibra. Certo. E vai alongando. Esse equilíbrio tem relação com a mente também? Tem que estar concentrado? Acho que é verdade. E esse ensinamento você passa para os seus alunos no dia a dia aqui, Iberê? Tem alunos que fazem. Fazem. Porque, na verdade, Júlio, não é só atividade física. Você tem que ter uma qualidade de vida. Deixa eu voltar aqui, então, à questão relacionada à idade do Iberê. Quando é que o Iberê vai parar de trabalhar? Não, você sabe que o trabalho é a maior bênção de Deus. E você, por exemplo, eu te conheço há tempo. Me lembro que em 70, acho que até 73, por aí, você iniciou mais ou menos nessa época, né? Exatamente, em 1980, por ali. 80. Então você está trabalhando, tá? E se você parar de trabalhar, você vai diminuir sua capacidade física, inclusive. A sua preocupação é o quê? É o trabalho. Então, o trabalho, ele vai te despertar um interesse grande em continuar vivendo. Desde o momento que você para de trabalhar, você diminui suas ações, seu intelecto diminui, sua capacidade respiratória, articular, o metabolismo desacelera. Então você diminui o vigor. E você trabalhando, você está sempre preocupado em relação à produção do teu trabalho. E isso vai te estimular sempre. Muito bem. Bom, falamos de futebol, falamos da sua vida profissional, do seu estado físico nesse momento. Nós estamos precisamente em 2015.
O esporte em Santa Catarina, que a distância, eu sei que o senhor deve estar acompanhando muita movimentação do futebol, mas o esporte no geral, outras modalidades esportivas, você é um comendador e é uma referência e tem condições de opinar a respeito do esporte em Santa Catarina. Está faltando alguma coisa? O que tem que melhorar no nosso esporte, Iberê? Não, o esporte, principalmente relacionado ao futebol, eu acho que houve uma subida importante, tanto no aspecto físico, como no aspecto financeiro. Financeiro, então, nem se fala, né? É bem diferente da época que a gente trabalhava. Mas ainda eu acho que, às vezes as pessoas dizem, jogador antigo não ia jogar. Não, jogava. Jogava porque a capacidade de raciocínio, o homem não perde. O homem ganha cada vez mais, principalmente quando a atividade física é bem dosada e bem distribuída em relação ao dia, a cada dia, entendeu? É lógico, se você faz excesso, esse excesso também é prejudicial, como tudo na vida. Certo. Você sabe que comer é ótimo, o alimento é excelente, mas se você alimenta em quantidade grande, excessiva, vai te prejudicar. Vai ter dificuldade na digestão, vai ter dificuldade até no seu raciocínio, por causa da irrigação sanguínea, né? O organismo fica sobrecarregado. Então você tem que saber medir as coisas em igualdade. Então o exercício é benéfico, mas dentro de uma certa dose. Então o jogador hoje está sendo muito exigido e pouca capacidade técnica. Então é muita vontade, muita correria e o raciocínio eu acho que está menor. Que lição você traria para os mais jovens hoje praticantes de esporte? Não só o futebol, como todas as outras modalidades esportivas. Em primeiro lugar, disciplina. Disciplina relacionada a quê? Aos horários, respeitar os intervalos que são necessários para você repor a energia, ser equilibrado, quer dizer, que essa disciplina que eu digo é o equilíbrio nas coisas que você faz, que você utiliza, para o alimento, para as brincadeiras, para distração. O esporte é muito benéfico agora. Então, como eu disse, é o equilíbrio, sem exagerar, manter a capacidade orgânica equilibrada entre o que você absorve e aquilo que você vai queimar como caloria. Hoje a gente percebe, você com toda a sua experiência, a gente vê essa nova juventude, essa nova era, essa nova geração, podemos assim dizer, muito bitolada, atrelada à tela de um computador, a um telefone. Exatamente. Fica ali permanentemente ligado. Que tipo de prejuízo isso pode causar no futuro para essa nova geração, Iberê? Pode perfeitamente. Tem pessoas que ficam muito sentadas, né? Muito ali sentado, vendo. Então, diminui a articulação aqui, não trabalha. Diminui a capacidade de circulação do membro inferior para o membro superior. E você sabe que, por exemplo, você levanta, nesse momento, quando eu levanto, há uma extensão do tronco, do corpo e do tronco. Então, libera com mais facilidade a circulação do membro inferior para o membro superior, para o cérebro. Então, são posicionamentos que você tem que utilizar para poder levar ao organismo a distribuição equilibrada colaborar, né, com os vasos sanguíneos. Por exemplo, aqui a panturrilha. A panturrilha é praticamente uma válvula, porque contra a gravidade o sangue tem que ter Por isso que você tem que movimentar sempre, em alguns momentos que você trabalha sentado, levantar, dar uma caminhada, voltar, continuar o trabalho, mudar a posição, que isso aí é um trabalho laboral, que se chama, por efeito,
da posição que você fica no trabalho, você tem que utilizar o movimento das articulações para liberar a ação sanguínea. Muito bem. Este Iberê Rosa, portanto, nosso entrevistado da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Para encerrar, Iberê Rosa, você é comendador do esporte há cerca de uns 15 anos, de 15 a 20 anos, mais ou menos. Porque, se não me engano, foi em 2008 ou 2007, não, foi 2007 houve que eles falam, a votação. A votação no Conselho Estadual de Esporte. Isso, exato. Aí, em 2008, eu acho que foi quando eu recebi a comenda, junto com o Roberto Alves, o Guga, até a mãe do Guga que foi representando, e várias outras pessoas importantes no esporte. No momento eu não tenho a relação aqui, mas que foram agraciados por essa grande honra. Para mim, foi uma coisa muito especial, foi uma honra muito grande, porque o catarinense, eu morei também em outras cidades de Santa Catarina, como eu te falei, são pessoas em Joinville, eu morei 2 anos em Joinville. Na época eu trabalhei no América, trabalhei no Caxias. São pessoas muito abertas no atendimento, hospitaleiras, e gente simples, mas que tem um coração bastante acolhedor. E eu me senti muito bem aqui, sou cidadão catarinense. Iberê Rosa, o nosso muito obrigado pela participação na série Comendadores do Esporte e desejamos muitos anos de vida, não tanto trabalho, né? Mas muitos anos de vida e sempre com essa sua simpatia que é exemplar para nós esportistas. Muito obrigado pelas palavras, né? E que, na verdade, eu quero retribuir, porque você foi uma pessoa que sempre, já é a segunda vez que você me faz uma reportagem, eu me lembro que foi pelo CREF, no jornal do CREF, porque na realidade nós somos pioneiros aqui em Santa Catarina relacionado à atividade física. E tive a honra de ter aqui vários alunos assim importantes na história de Santa Catarina, como além do Roberto Alves, por exemplo, esses dias botou uma nota no jornal, professor de todos nós. Não é bem assim, não vamos exagerar, mas foi uma pessoa também que participou aqui, expediu a minha, a família dele, outros grandes políticos aí, em Santa Catarina foram meus alunos, o Valdir, doutor Valdir, na época ele era diretor do Figueirense, foi meu aluno aqui, várias pessoas. Valdir Ferreira Martins. Exatamente. Então, a gente fica honrado e satisfeito e estimulado para prosseguir na atividade. Até quando Deus quiser.